converso com Sara Luvisotto, ela é assistente social e especialista com trabalhos em família. Tudo bem, Sara? Tudo bem, muito bom estar aqui, obrigada pelo convite. Imagina. Sara, você pode contar um pouquinho sobre o seu papel dentro da AFA, dentro das famílias, né? A conscientização e o seu papel como também já fez o papel de família acolhedora? Sim. Bom, eu sou assistente social. Atualmente eu trabalho com formação e supervisão de equipes em vários lugares do Brasil, falando sobre acolhimento familiar e acolhimento institucional. Eu trabalho já há 18 anos nessa área, né, da alta complexidade. Fiquei bastante tempo no acolhimento institucional e também no acolhimento familiar. E aí, durante esse percurso, também já acolhi uma criança, né? Me considero também uma família acolhedora. E como foi esse processo? Foi transformador, né? Porque por mais que a gente tenha as coisas na nossa cabeça, entenda o que é a legislação e como funciona o acolhimento familiar, é muito diferente quando você tem uma criança na sua casa, né? E se apaixona por ela. Foi transformador e quero muito acolher de novo no futuro. Que bom. E como é a família acolhedora no Brasil hoje? Como ela é vista no Brasil? Tá. O acolhimento familiar, ele é uma política pública prevista na nossa legislação como uma das modalidades de acolhimento que existem. Então, a gente tem o acolhimento institucional e o acolhimento familiar. Quando uma criança está afastada da sua família de origem e precisa de um serviço de acolhimento, toda a rede socioassistencial faz um estudo e entende qual é o melhor caminho para essa criança, né? Em qual serviço ela deve ficar. Na nossa legislação, desde 2009, o acolhimento familiar ele é previsto como prioritário ao acolhimento institucional, ou seja, se tem uma criança que precisa de acolhimento, o ideal é que ela vá para uma família acolhedora. Por quê? Porque existem muitos estudos e muitas pesquisas que comprovam que a institucionalização ela é prejudicial para o desenvolvimento, principalmente dos bebês e das crianças pequenas. E as famílias que acolhem, elas têm algum treinamento? Como funciona? Todas as famílias, para se tornarem famílias acolhedoras, elas passam por um processo de seleção e por um processo de formação criterioso. A gente não está aqui para encontrar crianças para as famílias, queremos encontrar famílias para as nossas crianças. Né? A família acolhedora, ela vai receber na sua casa uma criança ou um adolescente e vai cuidar dele com todo o amor que ele precisa até que a sua situação jurídica seja definida e ele possa ou voltar para casa ou ir para adoção. Então é um trabalho que tem começo, meio e fim. E não são todas as famílias que têm o perfil para executar isso, de fato. Então é muito importante que as famílias passem por esse processo. E tem algum critério? A gente tem alguns critérios que são objetivos, né? Precisamos de famílias que morem dentro do município, que tenham a concordância de todos os membros da casa para se tornar uma família acolhedora, que tenha uma rede de apoio, que não seja, né, dependente química ou alcoolista. Mas o mais importante é que essa família entenda o seu papel. O acolhimento familiar não é adoção e nem caminho para adotar uma criança. A adoção ela é um projeto de família. Né? Eu adoto porque eu quero ter mais um filho. No acolhimento familiar, eu acolho para exercer uma função social no mundo. Então, a família precisa ter clareza do seu papel. Porque hoje existe ainda, né, as pessoas confundem muito o acolhimento com a adoção. E como é possível a gente mostrar para as pessoas essa diferença, né? Saber que a família acolhedora é uma coisa e uma família que quer adotar é outra. Para a criança ir para a adoção, ela tem um processo que chama destituição do poder familiar. Ou seja, ela vai para o acolhimento, todos os serviços da rede, junto com o judiciário, esgotam as possibilidades dela de retorno com a sua família de origem e aí preparam essa criança para ir para uma família adotiva para ela ficar de forma definitiva.
O acolhimento familiar, ele seria a primeira porta. Então, essa criança acabou de ser separada da sua família. A gente não sabe ainda se essa família vai conseguir cuidar dela de novo ou não. Então, a gente precisa de alguém que faça isso de forma temporária. E entenda que ela está ali para ser um suporte. Está ali para ser uma parceira do Estado na execução de uma política pública. A formação para ser família acolhedora é completamente diferente de uma formação para adoção. São propostas diferentes. Uma pessoa que quer adotar, ela não vai conseguir ser família acolhedora, porque ela vai se misturar com a história dessa criança. E uma pergunta, a família acolhedora pode adotar a criança que está cuidando? Não, a família acolhedora não pode adotar a criança que ela está cuidando, não pode estar no Cadastro Nacional de Adoção. Ela precisa entender que ela está ali para acolher de forma temporária. É uma família podendo ser suporte para outra família em um momento de necessidade. Né? Então são propostas diferentes. A família acolhedora não pode adotar. É um projeto social. Entendi. E quais os maiores obstáculos que vocês encontram? Eu acho que é a falta de conhecimento mesmo da sociedade, de forma em geral, sobre o que é o acolhimento familiar. No Brasil, a gente tem muito forte ainda essa lógica da institucionalização. E as pessoas têm muito medo de se apegar, medo do vínculo, medo da despedida. Né? Sempre me falam, mas não vai ser pior para a criança? E eu sempre respondo, não. Eu acompanhei 106 crianças no acolhimento familiar e nenhuma saiu de forma ruim do acolhimento. Quem dá mais problema e sofre mais são os adultos. As crianças conseguem entender, porque a gente prepara ela para a despedida com essa família acolhedora. Desde o momento em que ela chega no serviço, a gente explica para ela o que está acontecendo e fala para ela que ela vai morar por um tempo na casa de uma família acolhedora, enquanto a gente cuida da família dela até entender para onde ela vai. Então as crianças conseguem entender, isso é trabalhado de uma forma muito natural. E como é a ligação da família que acolhe com a família da criança? É muito legal quando existe a possibilidade das famílias se conhecerem, né? A maioria dos casos que eu acompanhei, as famílias se conheceram e acabaram até se tornando amigas depois. Que essa é a ideia, assim, que seja uma parceria. Então eu tô cuidando do seu filho por um tempo porque você tá precisando de ajuda e depois ele vai voltar para casa. Essa coisa de dizer, né, mas como é que você vai devolver a criança depois? É um mito, porque eu não devolvo uma coisa que nunca foi minha. As famílias acolhedoras têm ciência de que essa criança não é delas. Nunca foi delas. Eu estou cuidando de alguém para outro alguém, né? E quando as famílias se encontram, é muito gostoso, porque as famílias de origem ficam muito curiosas para conhecer quem está cuidando do seu filho. A família acolhedora fica curiosa para conhecer a família de origem. E para a criança é muito legal ver que realidades diferentes podem conviver, né? Existem, né, 3 famílias de origem que eu acompanhei que se interessaram em ser famílias acolhedoras também. E conversando com uma delas, né, que já tem um filhinho grande, eu falo, mas por que você quer fazer isso agora? Tipo, você passou por tanta dificuldade para conseguir seu filho de volta e quer acolher um bebê. E ela fala para mim, Sara, eu quero poder fazer por outra mãe que fizeram por mim. Então é isso, sabe? Eu acho que o acolhimento familiar são famílias sendo apoio de famílias. E você ensina a pessoa a ser empática, solidária, mais amorosa, né? E olhar um pouquinho para o outro, porque tem muita gente que precisa da gente, né? Sim. E eu acho que a gente está aqui nesse mundo para agregar e para ajudar o próximo. O preconceito ainda é uma barreira dentro do acolhimento social? Eu acho que principalmente o preconceito com as famílias de origem das crianças. Olham para a família de origem já achando que ela é bandida, criminosa. Eu ouço muito assim, como que essa mãe abandonou essa criança? E aí eu sempre faço uma reflexão num recorte de gênero, porque ninguém fala do pai que abandona, mas todo mundo culpa a mãe, né? Sim. E que na grande maioria das vezes não é um abandono. Ela não pôde cuidar naquele momento porque ela está sozinha. A maioria dos casos que chegam para acolhimento são por negligência. E negligência está muito ligada a situações de pobreza. Né?
há situações de famílias que chegam para o serviço de acolhimento e que não são ainda acompanhadas pela rede. Não são famílias que têm acesso a uma vaga numa creche, período integral, que estão inseridas na saúde, que têm uma moradia, que estão no mercado de trabalho. São famílias totalmente desprotegidas pelo Estado. E aí, como diria minha avó, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Então, nosso papel não é só cuidar da criança, é cuidar dessas famílias, para que elas consigam se fortalecer, para que essas crianças possam voltar a morar com elas de novo. E as pessoas falam muito que essas crianças são abandonadas, mas não, elas não são abandonadas. Muitas vezes as mães, elas têm alguma depressão, psicose e acabam precisando se afastar dos filhos, né? A pessoa alcoólatra ou viciada, né, é uma doença, ela precisa ser tratada. Então não é porque ela abandonou, não é? É porque ela precisou. Precisou de ajuda. E aí, você falando isso, eu me lembro de um caso, posso compartilhar? Claro. Nós recebemos uma vez para acolhimento um bebezinho que nasceu em um hospital, né? E ele nasceu com um problema muito sério no coração. E ele precisou ficar 8 meses internado. E aí ele saiu do hospital, veio para o acolhimento, e aí chega um primeiro relatório falando muito mal da família de origem. Porque ela tinha ido no hospital, brigado, tinha ido no fórum, quebrado um vaso. E aí eu sempre falo muito assim, que a gente não pode acreditar em histórias únicas. A gente precisa ir atrás dessas famílias para entender as histórias que elas têm para nos contar. E se colocar no lugar da família, será que se alguém tirasse seu filho, você não ia quebrar um vaso? Eu quebraria mais do que um vaso, inclusive, não é? Com certeza. E aí eu começo a procurar essa mãe. Era uma mãe que ficava na região do Fluxo da Cracolândia, lá no centro de São Paulo. As primeiras vezes que eu vou até lá, não consigo abordá-la, mas aí tem um momento que eu consigo falar com ela. A gente marca um encontro e começamos aí todo um trabalho para ter um vínculo. Era uma mãe que estava em situação de rua há mais de 20 anos, fazendo um uso abusivo de crack, tinha algumas questões de saúde mental e não tinha contato com a sua família. Mas ela me conta que esse neném era o 9º neném, e ela sabia disso porque cada vez que nascia uma criança, ela fazia um corte no braço esquerdo, que é o braço do coração, para ela não esquecer os filhos. Por 8 meses ela visitou ele no hospital, mas ninguém deixava ela pegar ele no colo, porque ela estava na rua, porque ela vinha suja. Ela escolheu um nome para o filho, mas nem isso foi respeitado, deram outro nome. E como ficou essa mãe? E aí ela dizia pra mim, eu sei que eu não tenho condições de ficar com ele, mas eu queria muito poder cheirar o cabelinho dele uma vez. Ele era um bebezinho que só tinha cachinhos aqui, sabe? E aí a gente, depois de bastante insistência, né, com as equipes do judiciário que acompanhavam na época, eles toparam, né, deixar a gente fazer um encontro para ela se despedir do filho. No primeiro dia que eu marquei, ela não conseguiu ir, marquei um segundo dia e eu fui encontrá-la. E aí ela estava toda bonita, tinha tomado banho, pintado a unha, e eu vou falando, nossa, você tá tão linda. Ela vai dizendo pra mim, eu quero que ele me veja bonita, eu quero que ele lembre de mim assim bonita. E aí a gente vai até o fórum e foi muito bonito, porque ele era um bebezinho meio rígido por ficar muito tempo deitado, né? Sim. E quando ela pega ele no colo, ele se encolhe. Ele reconheceu a mãe, eu tenho certeza. Se encolhe, fica ali no colinho dela. Ela fala algumas coisas no ouvidinho dele que eu não ouvi, ela cheira o cabelinho dele, entrega ele para mim e vai embora. Ela deixa com esse bebê uma cartinha. Na carta ela fala, filho, a cabeça da mamãe funciona de um jeito diferente das outras pessoas, por isso eu não posso cuidar de você e por isso agora você vai para outra família. Mas eu tô feliz porque pela primeira vez eu tô podendo contar essa história. Para quem não é da área e talvez esteja assistindo essa reportagem, não entenda a grandeza que tem isso. Você crescer achando que você foi abandonado num hospital tem um impacto muito grande. Esse bebê vai para adoção, mas vai levando uma marca de amor, uma marca de cuidado. Ele não foi um bebê abandonado, ele é um bebê amado. Para essa mãe que fica, todas as vezes que ela tinha filho, o hospital só ficava com o bebê, ninguém ia atrás dela. Sim. Ela poder contar a sua história fez toda a diferença. Depois disso, ela conseguiu fazer uma laqueadura e hoje ela até trabalha em um dos espaços da prefeitura lá em São Paulo. Que Então, assim, o nosso trabalho é muito mais do que só cuidar desses bebês, é cuidar dessas histórias.
gente. É cuidar de vidas. É, cuidar dessas vidas, sabe? Então é por isso que eu acho que o acolhimento familiar é uma forma da gente transformar as coisas. Se violência gera violência, acolhimento gera acolhimento. Né? Acho que esse é o caminho para uma sociedade mais justa. Assim. O amor gera o amor. É, o amor gera o amor. Perguntam muito para mim, ai, nossa, qual é a fórmula do sucesso para o trabalho com as famílias de origem? E não tem uma fórmula do sucesso, porque tudo isso que eu estou falando aqui para vocês está previsto na nossa legislação. Esse trabalho com a família de origem, de ir atrás, de buscar, isso está previsto. Mas talvez tenha um diferencial que eu acredito. Eu acredito demais nas famílias de origem, nas crianças, sabe? Eu olho para eles e vejo muita potência. E é através da potência que a gente vai lidando com as fragilidades, sabe? Com certeza. Todos nós, na nossa vida, passamos por momentos difíceis. Todo mundo tem período difícil. Período que você fica sem dinheiro, e separação do marido, e problema de saúde, morte de algum familiar, que nos desestabilizam. O que faz diferença? A gente tem uma rede de apoio. Então, nós aqui somos a rede de apoio para essas famílias que estão num momento difícil. Sara, você tem alguma mensagem para deixar para as famílias que têm vontade de fazer parte desse ciclo acolhedor? Ai, venham, conheçam o acolhimento familiar, gente, vale a pena. Muitas pessoas têm medo da despedida, mas as despedidas elas fazem parte da nossa vida. Nesse trabalho a gente aprende a lidar com as despedidas. As famílias acolhedoras, elas não estão sozinhas e é um trabalho que você faz não pensando em você faz pensando na criança, né? Então eu falo muito para as famílias assim, que não é pensar nesse que está indo embora, é pensar que tem vários outros que vão precisar vir para cá, que vão precisar desse colinho, que vão precisar desse amor. As nossas crianças merecem isso e a gente pode fazer isso. Então venham, conheçam o acolhimento familiar. Então, obrigada pelas palavras e foi um enorme prazer vir aqui na AFA, conversar com você e conhecer esse lindo projeto. Eu que agradeço. Obrigada.